pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com duas pessoas de peso aqui. A primeira delas é o nosso grande amigo Fernando Menezes, CEO da Cellfit. Cara, o Fernando, ele é, além de CEO da Cellfit, é Angel Investor, o cara é graduado em engenharia no ITA, pós-graduado em administração de empresas pela FGV e hoje, de frente da Cellfit, ele aposta no modelo low cost, high value para torná-la a academia preferência na mente do público brasileiro. Até 2023, a meta é ampliar em 85% o número de unidades, chegando a um total de 130 pontos. E além dele, temos também aqui conosco Felipe Barbosa, CEO da Bagajo. Cara, Felipe é formado em engenharia de produção e com mais de 10 anos, Felipe já atuou em mais de 200 empresas com grande potencial a dar os próximos passos estratégicos e sair de situações difíceis. Antes da Bagajo, Felipe já passou por grandes empresas como P&G e BBM e hoje, de frente da Bagajo, ele tem uma situação bem específica de uma empresa familiar, mas que está quebrando diversos paradigmas com uma gestão super estruturada e um cara de apenas 33 anos. Cara, super 10. E hoje, Felipe vai trazer aqui como ele vai transformar 160 lojas para mais de 200 lojas, que é a meta dele nos próximos anos. Gente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aí por participarem do papo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui para a gente falar um pouquinho dessa história super bacana da Cellfit Academias. Acho que a gente vai conseguir enriquecer bastante aqui o papo, contar um pouquinho dos nossos cases aí. Obrigado pelo convite. É sempre legal a gente poder conversar, trocar, né? E passar um pouquinho também da nossa experiência, daquilo que a gente já tropeçou e viveu aí para ajudar a galera. Uma coisa legal que a gente pode já começar o nosso papo é que a gente está hoje no EBDI, que é um grande evento de C-Levels. Vocês estão vendo aí uma sucessão de episódios do nosso Papo de CEO aqui e eles dois não é diferente, dois mega palestrantes fizeram palestras ótimas aqui e algumas coisas que vocês falaram durante as palestras que eu achei bem interessante foi como vocês conseguiram, durante o período de pandemia e principalmente em um momento que o consumo ele não estava nas ruas, como vocês conseguiram se reinventar nesse processo e principalmente trazer muita cultura e uma gestão de liderança focada em realmente fazer com que o seu cliente tenha uma ótima experiência e também consiga ser fidelizado na marca. E eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acreditam que foi, assim, ou quais itens foram os pontos chaves para vocês conseguirem realmente conseguir tracionar o negócio de vocês num período tão difícil? Legal, essa pergunta é muito boa, né? Porque acho que todo mundo viveu a dor de uma pandemia, né? Acho que é obviamente, um momento único, ninguém nunca tinha passado por isso. E muitas empresas ficaram literalmente, que a gente fala aqui, de abaixo da linha d'água, né? Que é, cara, como é que eu vou sobreviver aqui sendo que minha despesa é maior que minha receita, né? E, obviamente, a academia, eu vou só dar um contexto geral de como funciona uma academia, né? Essa academia, nesse modelo HVLP, né, que é o High Value Low Price, ela tem uma proposta muito clara que é, cara, como é que a gente entrega um serviço, um produto de altíssima qualidade por um preço justo e acessível para o brasileiro médio, né? Quando a gente fala de Brasil, o Brasil é um país continental, 200 milhões de habitantes, mas a grande realidade é que quem consome mesmo tem uma massa de consumo brutal na classe C, né? Que é quem carrega o país nas costas, né? A classe AB, que representa ali uns 15%, obviamente todos os países têm lá a sua classe AB com renda alta e consegue consumir produtos, obviamente, até mais premium, mas onde está a massa mesmo, a escala, o volume é na classe C. Então a gente tomou cuidado aqui de construir um modelo que a gente conseguisse abraçar todos os brasileiros, né? Inclusive aquele que tem uma renda menor, né? E a nossa proposta é muito simples, a gente precisa ter academias grandes, amplas, climatizadas, tem que ter um banheiro maravilhosamente limpo e cheiroso, um chuveirinho de água quente, estacionamento para todo mundo e o melhor equipamento de força e de cardio do mundo. Então, se tem uma coisa que a gente tem como princípio básico cara, a gente só compra os melhores equipamentos do mundo, que são poucos fornecedores.
E as redes premium usam exatamente o mesmo, uma Bodytech da vida, uma companhia atlética. Então, se você entra numa academia Cellfit, HVLP, que tem uma entrega alta por um preço justo, o meu preço é, no mínimo, 1/3, 1/4 do preço de uma academia premium, sendo que o cara vai encontrar exatamente os mesmos equipamentos. Então, você vê a diferença de preço para uma entrega extremamente parecida. Obviamente, para isso eu preciso ter escala. Né? Então, a gente faz academias para comportar 3.000, 3.500 pessoas. E você fala, cara, é impossível botar 3.000, 3.500 pessoas na academia. Sim, é impossível, ao mesmo tempo. Mas o nosso modelo de negócio é um negócio de volume e estatística. Cara, a gente mapeia e acompanha quantos % dos nossos clientes ativos frequentam a academia no famoso horário de maior movimento, o nosso HMM, né? Porque na prática, eu tô preocupado, cara, quando a academia estiver insuportavelmente cheia, quanto é esse percentual dos meus clientes ativos que efetivamente vão lá na segunda-feira às 18 horas, que é quando você entra na academia e você olha, cara, isso aqui não é uma academia, é o Carnaval de Salvador, o Bloco do Camaleão. Tá todo mundo lá se batendo e não tem nem como andar. Cara, isso acontece? Cara, isso acontece. E a estatística é simples, cara, cerca de 7% da base de ativos vai no seu HMM. Então você imagina o desafio que é, né? Eu tenho lá meus 3.000 clientes e lá no meu HMM, 7, 8%, eu tô com mais de 200 pessoas que estão ali treinando simultaneamente numa academia. Então eu tenho que ter uma estratégia de absorver e atender esses clientes de forma adequada, porque se eu derrubar o nível de serviço, simplesmente esse cara vai embora, ele vai buscar outra opção, né? E como é que você conseguiu pegar esse modelo que realmente precisa de usabilidade, precisa de uso num momento de pandemia onde ninguém podia sair de casa? E aí na pandemia, quando a gente começa a casar isso, nosso negócio é um negócio de custo fixo. Na prática, se eu tiver um cliente ou tiver 3.000 clientes, o meu custo muda muito pouco. Eu vou continuar com o ar-condicionado ligado, vou continuar pagando aluguel, eu tenho que ter uma estrutura mínima de profissionais dentro da academia, um instrutor de musculação, a recepção. Então, é um modelo que eu preciso operar com uma base mínima de clientes para que a conta feche, né? E a gente ficou, literalmente, a pandemia derrubou a nossa base de clientes mais de cerca de 60%. Então, se eu tinha 3.000 clientes, eu caí lá para um número absurdamente menor, na casa lá dos abaixo de 2.000, né? Então, esse número, para a gente, para a nossa conta fechar, ficou impraticável. Então, a gente começou a tomar diversas ações desde renegociação com os nossos parceiros locadores, que eles tinham que entender que o momento era um momento delicado, até mesmo tomar ações um pouco mais duras que momentaneamente deterioraram o meu nível de serviço. Cara, se eu tinha uma equipe de limpeza de 4 pessoas, né, que são 2 duplas, para atender o meu horário todo de funcionamento, cara, eu tive que reduzir isso pela metade e trabalhar com uma pessoa só e eventualmente não ter a mesma qualidade de entrega que eu tinha antes, né? Então tudo isso com o intuito, obviamente, de baixar o máximo possível o meu custo e fazer diversas ações para que as pessoas se sentissem seguras e confortáveis para ir treinar, né? Então, o nosso pior momento aconteceu aí 2020, metade de 2021, então nossa base de clientes foi caindo até chegar a esse índice de 40% lá dos 3.000, que era pouco mais de 1.200, 1.300 clientes por academia, para um número que a gente, a partir de junho, julho de 21, começou a criar ações muito fortes de engajamento com o time e, obviamente, de empoderamento para que eles pudessem trazer os clientes e dar essa segurança e eles voltarem a treinar, né? Então, a gente conseguiu aqui um ramp-up super relevante de sair desse número em julho de 21. Quando chegou no final de 21, a gente já tinha parado de queimar dinheiro. Então, a gente chegou no nosso famoso break-even. Então, eu parei de ter mais gasto que receita e empatei o jogo. Então, reduzindo um pouco de custo, aumentando um pouco o nosso faturamento, a gente conseguiu chegar no famoso break-even. Então, acho que todo mundo deve saber, é a hora que você consegue empatar a receita com despesas e aí você joga um jogo menos dolorido, né? E como é que foi contigo, Felipe, esse momento? Porque também, cara, você vive... Até queria que você explicasse um pouco mais sobre a bagagem, como é que funciona teus momentos de receita, porque imagino que deve ter uma sazonalidade, né? E também existe um problema de recompra, porque teu produto é bom, tipo, ninguém sai comprando 800 malas, mas também tem uma dinâmica de fidelidade no meio disso
E no meio da pandemia, ninguém estava viajando, imagino que a recompra estava difícil, a sazonalidade. Como é que foi esse momento para você? Legal. Bom, um pouquinho de contexto também, né? A Bagajo tem 80 anos de história, né? Eu costumo dizer que a nossa primeira loja no centro da cidade do Rio é mais antiga do que a Avenida Presidente Vargas, né? Para a gente imaginar que Rio de Janeiro era esse, onde a Bagajo surgiu, né? As primeiras lojas foram no centro da cidade, em Tijuca, Copacabana, né? Que eram os bairros mais tradicionais do Rio. E hoje a gente tem mais de 160 lojas no Brasil inteiro. A gente pretende chegar a 200 aí até o final do ano. Hoje a gente entende assim, a gente é a principal marca do varejo brasileiro de malas e mochilas, né, principalmente, que são as duas maiores categorias. A gente tem sazonalidades, mas elas se complementam ao longo do ano. Isso é muito, muito bacana, porque, por exemplo, eu agora estou vivendo o Volta às Aulas, né, que é um momento importantíssimo da empresa. E que a gente, no geral, é bem dominante, onde a gente está presente, né? A gente sente que o público abraça muito rápido o nosso Volta às Aulas, né? Onde a gente chega como novidade. E onde a gente já está há anos, né? Eu vejo o mesmo cliente entrar pela loja todo ano com o filho dele um pouquinho mais velho, né? A gente acompanha o crescimento da meninada também. Mas aí, por exemplo, eu saio do Volta às Aulas entrando no Carnaval, que tem uma puta missão de viagem ali também, né? Eu saio do Carnaval, espero só um pouquinho, já começo a falar de Dia das Mães, já começo a falar de bolsa, de viagem com mãe. Então, enfim, o Dia dos Pais é importantíssimo para a gente. As famílias de produto de couro, carteira de couro, são itens super importantes do nosso mix. E são presentes, cara. É difícil, né, presentear homem. A gente se dá muito conta disso na nossa loja. O pessoal, em geral, assim, procura o item de couro, a carteira de couro, como uma forma de presente bacana para o público masculino. Então, bomba no Dia dos Pais, bomba no Natal. Enfim, eu tenho vários momentos aí. Tem as férias do meio do ano. E sem contar, lógico, a demanda basal, né? A pandemia, cara, assim, a pandemia foi extremamente assustadora para a gente, né? No momento que fechou, a gente falou, cara, eu vendo produto para quem sai de casa, né? Eu não vendo nada para quem fica em casa. Até tinha, lógico, a garrafa térmica, o copo térmico, mas não sustenta, né, uma máquina do nosso tamanho. Aquilo foi muito assustador. A gente, lógico, primeira coisa, né, puxou o freio de mão, enxugou tudo que tinha para enxugar e ficamos esperando, né? Assim, eu vi o desespero dos meus concorrentes, vi muito promocionamento exagerado. E é o que eu falo, cara, você não cria demanda. Você, no máximo, pesca uma demanda reprimida com um preço agressivo, né? No momento que o que a gente entendeu foi pandemia, cara, a demanda não está lá. Não adianta eu forçar que eu vou desperdiçar dinheiro, vou desperdiçar ganho potencial que eu tenho aqui no meu estoque. Enfim, é melhor viver sem a demanda e começar a conversar com o cliente, começar a falar de pandemia, de prevenção, mostrar que a gente se importa e aguardar um pouco, né? A gente conversou com os credores, enfim, a gente fez todo o dever de casa para poder aguardar. Graças a Deus, a abertura recomeçou e foi muito legal a descoberta para a gente de que, cara, as pessoas viajam, ponto, né? Não sei se vocês viveram isso, eu vivi na pele, assim. Eu estava 1 ano sem viajar em 2020, cara, eu estava desesperado para sair de casa. Pô, nem me fala. Eu só queria ir ali na esquina, cara. Podia dormir, não podia ser no mesmo bairro. Eu quero dormir em outro lugar, cara. Quero mudar de ambiente um pouco. E a gente viu muito isso. As pessoas viajaram de carro, sabe? Tinha gente que estava, cara, eu tô 100% de lockdown, mas eu vou viajar de carro com a janela fechada, de máscara, e vou para casa da minha tia, que também tá de máscara, na casa dela, sabe? Interior lá do Rio, muita gente fez isso, né? Exatamente. Então, enfim, a gente sentiu que a demanda, pelo menos uma parte dela, começou a voltar com uma certa velocidade, até mais rápido do que a gente imaginava. E com o dever de casa bem feito, eu também comecei a tirar o nariz de dentro d'água ali no meio de 2021. E acho que ficou o legado, cara. A gente hoje está muito mais bem organizado, está muito mais eficiente.
Ficou uma cultura muito legal, porque a gente conversou abertamente com o time. Acho que o time abraçou a causa de vencer a pandemia, né? E agora está aquela energia assim de, cara, a gente construiu uma máquina, né? E a gente precisa levar isso para mais gente, né? Então a missão agora é expansão. Boa. Vocês fizeram algum tipo de ação? Vocês têm hoje algum tipo de plano, ação ou, sei lá, algum tipo de instrumento tecnológico para ficar mais próximo do cara nas casas? Porque uma coisa que eu vejo muito é que empresas que dependem do PDV, não que vocês dependam 100%, porque você tem assinatura e eu, particularmente, eu compro online. Eu já conheço o produto, para mim, eu já superei essa questão de ter que ver a mala. Até porque eu compro quase sempre a mesma mala, vocês trocam um pouco do modelo, mas eu já sei a mala que eu gosto. Então, para mim, isso é um pouco superado. Imagino que para uma fatia também sua deve ser. Mas vocês fizeram algum tipo de ação para hoje estar dentro do dia a dia desse cara em casa, sei lá, um e-commerce mais desenvolvido, algum tipo de plano de ação para incentivar o cara dentro de casa, não sei. Pô, essa pergunta é boa, né? Porque todo mundo teve que se reinventar de alguma forma, né? E a academia, por mais que seja um business extremamente presencial, não consigo fazer academia, entre aspas, remoto, cara, sempre dá para fazer alguma coisa. E o que a gente fez a gente fez uma aquisição de uma plataforma digital, né? A gente tá muito feliz, inclusive, com essa aquisição, chama WeBurn. O nome está aqui, ó, WeBurn, que a gente conseguiu levar a Cellfit para dentro da casa dos nossos clientes, né? Então a gente tem aqui mais de 20 mil aulas gravadas, um conteúdo riquíssimo, onde você consegue encontrar a melhor forma de você se exercitar. Desde o yoga até um treinamento de alta intensidade, né, que é o HIIT da vida, né? Com super, hiper celebridades, né? Então, dentro da WeBurn aqui, a gente tem hoje grandes nomes como Thiago Pugliese, Paulo Musi, que é um fenômeno, Sérgio Bertolucci, Norton Mello. Então, quando você entra na plataforma, na prática, no aplicativo, você vai encontrar lá alguma coisa que te agrada e a gente foi literalmente entrando cada vez mais na jornada do cliente, né? Então, a gente tem produtos como o nosso WeBurn Nutri, onde a gente dá uma assistência remota com nutricionistas para ajudar o cara na jornada dele de emagrecimento. Mais de 90% das pessoas que vão para a academia têm uma dor. Cara, eu preciso emagrecer. É impressionante. Isso. A verdade é o que move as pessoas é a sensação de que elas precisam emagrecer. Às vezes é uma sensação, o cara às vezes nem precisaria, ele tem que fazer um reforço muscular, né? Tonificar, estar mais saudável, estar ativo, mas a dor que move o cara é o emagrecimento. Então a gente entrou nessa jornada através da plataforma WeBurn, onde a gente consegue entregar isso para os nossos clientes e é uma plataforma que dá para a gente um posicionamento muito legal, que hoje eu sou a Cellfit Academias, uma academia dentro e fora da sua casa. Maneiro isso. Então eu tenho mais de 70 lojas, eu quero obviamente dobrar isso aí no curto prazo, ao longo de 23, entrar um pouco em 24 aí, atingindo as 130 lojas. É um mercado extremamente desassistido, né? O brasileiro médio hoje não tem uma opção de uma boa academia por um preço justo, não tem. Se você for para as regiões mais periféricas do país, cidades menores, que é a realidade do Brasil, né? O Brasil é um país continental, a verdade é que o cara vai encontrar uma academia horrorosa. Horrorosa. Ele vai entrar no banheiro e vai dizer, bicho, não tem como usar esse banheiro. Não tem um ar-condicionado, não é climatizado. Quando muito tem um ventiladorzinho para ajudar a refrescar. Os equipamentos, a idade média deles é para lá de 10 anos de uso, tudo enferrujado. Então, o cara não se motiva a pagar mais de R$100 para ter essa experiência. Ele não paga, né? E assim, esse cara é um cara que tem uma vida difícil. É o cara que carrega o país nas costas, demora mais de 1 hora para ir para o trabalho, mais de 1 hora para voltar. Então, se você não ajuda o cara entregando um bom produto físico e um produto digital, você está fora do jogo, né? Cara, esse desafio, assim, que a pandemia acabou botando para da gente estar em diversos momentos da jornada do cliente, eu acho que foi um aprendizado para todo mundo, né? Porque, no final, você está disputando atenção com um monte de gente e agora esse público, esses seus concorrentes, até mesmo concorrentes indiretos, o cara que às vezes disputa o share of wallet do teu consumidor,
ele tá em vários momentos com o teu cliente final. Então, pô, você tem que participar agora da jornada, às vezes no momento da manhã, né? Às vezes o cara... E logo depois da pandemia, virou a febre das lives, né? Pô, o que a gente fez? bombou. Bicho, criou também as lives. Então, pô, vai ter uma aula agora ao vivo com o Sérgio Bertolucci. Cara, lotava a Legal nossa demais. aula. Era uma aula virtual, todo mundo na sua casa, interação, um chat pro cara falar, alguém respondia. Então foi uma coisa super legal. Você usou muito influenciador, assim, pandemia, para engajar essas coisas? Sim, muito. Né? A gente tem um programa muito legal que a gente chama aqui de Embaixador Selfie, onde a gente traz aqui micro-influenciadores, né? Então você nunca vai ver aqui um cara de milhões de seguidores, mas você vai ver muitos com 20, 30, 50 mil seguidores, que são micro-influenciadores que as pessoas se identificam e eles têm um poder de atuação naquele entorno da minha academia física ou no e-burning que tem um impacto gigantesco, né? Cara, você sabe que dentro da nossa estratégia, os micro-influenciadores, e eu até cheguei a falar na minha palestra dos influenciadores, micro-influenciadores e influenciadores colaboradores. Cara, esses micro-influenciadores, e agora uma tendência que vai subir, que são os influenciadores colaboradores, a galera que trabalha contigo, que pode ter um certo nível de influência na internet, eles estão dando ROI maior que os caras, né, velho? Não tenho a menor dúvida. A gente já tem, inclusive, esse modelo, por exemplo, do influenciador colaborador. Pô, né? que irado, conta aí. A gente já tá trabalhando um pouquinho com isso. A gente já incentivava, cara, há uns anos atrás, o que era chamado do PCD, né? Agora o PNE, a pessoa com necessidades especiais. Tem vários influenciadores, vários atletas paralímpicos que fazem um trabalho incrível e que a gente apoiava de alguma forma. A gente começou a trazer os que melhor performavam para dentro do time, entendendo que esse cara é fixo nosso, é um embaixador mesmo, um cara que vai andar defendendo a nossa bandeira, vestindo a nossa camisa em todos os momentos, e também não deixa de ser uma forma de a gente apoiar o esporte, a ação social e por aí vai, né? E esse negócio, só corroborando o que vocês estavam dizendo, esse negócio do grande influenciador, assim, a gente não descartou as ações com o grande influenciador, mas a gente dividiu, de certa maneira, inclusive o budget. Assim, a gente passou a enxergar quem tem, vamos dizer, muita audiência e quem tem muito fã. Né? Ah, maneiro isso. E, obviamente, vamos dizer assim, um fã vale mais de 1000 views, né? Vamos dizer assim, porque o fã é muito diferente. Você falar pros teus fãs, né? Olha, tô usando essa garrafa aqui, tô adorando. Cara, os caras são os teus fãs. A tua influência na vida daquelas pessoas é muito maior do que, às vezes, de um gigante, né? Que fala, galera, garrafa legal, uhul, né? E você não tem tanta conexão. Você está vendo, né? Aquilo ali está na tua paisagem, vai ficar no teu subconsciente, mas você não tem uma conexão de, puta, preciso comprar e tal. Claro que existe o cara da audiência também tem fãs, né? Mas não é o mesmo público. Então, essa divisão foi muito legal, assim, para a gente começar a performar melhor, assim, nos dois ambientes. A live influenciador, hoje vocês fazem com agência ou tem um time interno que cuida dessas coisas? Como é que tá essa divisão assim? A gente lá na Selfit trabalhou a vida toda com agências, mas a gente, ao longo de 22, internalizou esse conhecimento, então a gente tem tudo dentro de casa. A gente tem também, a gente tem time interno. Eu achei um movimento super importante, assim. É um business também onde é bem importante a gente encantar o influenciador, a gente estar próximo, ter uma relação bacana com ele. Acho que isso fez muito sentido para a gente. Lógico que assim, a gente acaba usando também parceiros quando a gente precisa expandir o horizonte, penetrar mais numa determinada região, mas acho que principalmente esses embaixadores a gente toca com o time interno. Cara, isso é maneiro a gente discutir, principalmente falando de marketing, porque eu estou na outra ponta, né? Eu ofereço esses serviços, mas eu não acredito, para um determinado tipo de empresa, a terceirização completa do marketing de um negócio, principalmente quando a gente está falando em termos de conteúdo, porque a gente trabalha muito com performance e conteúdo também.
Cara, performance você consegue até terceirizar porque existe uma expertise grande ali em determinados mecanismos que podem ser feitos. Agora, conteúdo, para ficar bom, cara, você precisa ter alguém interno para falar a tua língua, né? É difícil o cara externo pegar rápido e conseguir produzir. É possível, é possível. A gente tem alguns cases nesse sentido. Mas sempre quando tem alguém interno e quando você trabalha com time interno, isso funciona muito mais. Então, acho que é uma dica também para a galera, porque tem muita gente que fica na dúvida, ah, não, minha assessoria de marketing é 100% terceirizada. Cara, legal, mas no momento de hoje é difícil você terceirizar a linguagem que, hoje é um dos principais canais, é a forma como você se comunica e a forma como você se posiciona, né? Com certeza, eu acredito muito nisso, cara. Esse trabalho a quatro mãos eu acho muito legal porque o agente externo também, né, cara, ele acaba trazendo um olhar mais de fora, até como consumidor mesmo, né? A gente se contamina muito com a nossa própria opinião e com a opinião do time, como a gente se vê, né, como empresa, e não como, às vezes, como cliente, como o mundo está vendo a gente. E o que está acontecendo no mundo para além da nossa realidade, né? Que muitas vezes o parceiro externo vai trazer e colaborar com o nosso time. Então, acho que isso enriquece bastante. Cara, expansão. Vocês são dois caras aí que estão com metas boas para 2023. Ambiciosas. Ambiciosas, eu gosto assim. Como é que vocês estão imaginando a expansão? Primeiro, vocês têm franquias, ambos, né? Você bem menos, você mais. Mas como é que está sendo o modelo de crescimento? Antes, uma pergunta. Vocês têm lojas próprias? Sim, a nossa maior parte das lojas hoje é própria, né? Legal. São mais de 130 lojas próprias. A gente tem gostado de pensar a expansão via loja própria, né? Tem sido bom toda a sinergia que a gente consegue trazer na gestão dessas lojas e no desenvolvimento das regiões, né? E uma coisa até que a gente estava falando ainda agora, eu acho que a fidelização do cliente, né, e essa proximidade que se tornou, vamos dizer, muito mais evidente depois da pandemia, que a gente precisa ter, né, que a gente precisa conversar com o cara no WhatsApp, a gente precisa bater papo com ele no comentário do post, a gente precisa trazer esse cara para perto, né? Isso eu acho que também acaba ganhando muito com esse modelo de gestão e de expansão, né? Bom, a gente tem preferido fazer desse jeito, acho que não é uma regra, nem é algo também para todos os lugares, não, porque a gente está com bastante desafio agora. É legal. A gente é uma rede aí com um pouco mais de 70 academias, né? Próprias são quase 70, a gente abriu a 6ª franquia agora no final do ano passado, literalmente na virada de dezembro para janeiro, a gente abriu nossa 6ª franquia, né? Começamos o modelo de franquia em março de 22. Então, nós abrimos a primeira loja franqueada em março de 22. Então, uma operação para a gente super nova. Nós estamos aprendendo a lidar com esse negócio. Literalmente um bicho completamente diferente que operar lojas próprias, né? Então, a gente aprende muito e vem muito input legal que retroalimenta a nossa empresa. Cara, a gente acredita muito nesse negócio, né? Então, uma das coisas que motivou muito a gente a abrir essa frente de franquear é que a nossa capacidade de crescimento nesse mercado extremamente subpenetrado é muito pequena. Como é que eu vou fazer para ocupar os espaços e atender esse cliente que está lá na ponta, desesperado por um bom produto, por um preço acessível? Cara, eu não tenho outra opção que não acreditar nos empreendedores brasileiros que podem nos ajudar nesse processo. Então, inclusive, acho que esse é um marco super legal. Esse segmento de academias da HVLP não existe em cidades pequenas. Não existe academias como a nossa. Muito academiazinha de bairro, né? É a famosa academia de bairro. E nós fomos a primeira rede HVLP do Brasil a montar uma academia do nosso porte numa cidade de 70 mil habitantes, população urbana, né? Que é Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Cara, é uma cidade que fica a 500 quilômetros de Recife, super isolada, e a gente foi lá e montou um franqueado local que acredita muito também no projeto, a primeira franquia, e está sendo um sucesso. É impressionante como
cai no gosto do público geral. Por quê? Porque, de novo, era uma cidade que devia ter 5, 6, 7 academias de bairro, onde às vezes essa sala aqui é uma academia. Isso não é o que o cara precisa, entendeu? Ele quer ter uma experiência completa, ele quer ter um serviço de qualidade por um preço acessível. A impressão que dá, né, é que o cara que cobra barato, ele se desonera, vamos dizer assim, da obrigação de fazer um negócio bem feito, de fazer com atenção. Produto, né? Exatamente. E ele não tem escala, então ele é obrigado a cobrar caro. Você vai na academia de bairro, ele não tem escala, ele tem que cobrar R$150 por mês. Então a gente vende hoje planos a partir de R$ 99,90, que é absurdamente mais barato que muita academia de bairro. E se você entrar numa academia da Cellfit, você não sai nunca mais. Então desafio você que não conhece ainda a entrar numa academia nossa e resistir a fazer um treino com a gente. E compra a mochila na bagagem para ir malhar, né? Sem dúvida, mochila, lancheira, garrafinha térmica e vai para Cellfit. Pensando que vocês estão olhando muito para a loja própria, eu curto pra caramba também loja própria. Eu gosto de franquia, eu gosto dos dois modelos. Para mim, depende do caso. Mas existe uma questão do investimento, né? Porque quanto mais você cresce com pernas próprias, mais investimento vocês precisam. Cara, quais são as estratégias? Isso é uma pergunta que a galera me faz muito. Quais são as estratégias que vocês vão adotar para, crescer PDV, que é caro, né? Você é caro, você é muito caro, para conseguir esse capital para poder evoluir? Estão com fundo, ou, cara, caixa, ou vocês já entendem um modelo de crédito que faça sentido e a gente consegue compor e assim vocês crescem através de capital de terceiros? Como é que funciona essa estratégia financeira? Legal, cara, a gente pretende fazer com caixa próprio, né? É algo bem desafiador. Lógico que quando eu falo caixa próprio é sem uma entrada no equity, né? Mas com crédito bancário também. A gente é bem bancado, como costumo dizer, a gente tem uma relação bem próxima com os bancos. E acho que ficou um legado muito bacana também, até da pandemia, né? Do dever de casa que a gente conseguiu fazer. Então a gente está muito junto nesse plano de expansão. Eu prefiro, às vezes, ir num ritmo um pouco mais devagar, mas que eu, inclusive, consigo manter a operação bem otimizada, né? Manter esse legado, do que acelerar demais e acabar olhando só para o retorno que eu posso ter, né? E não olhar para a sustentabilidade desse sistema aí a longo prazo. É isso. Legal. Cara, academia, e esse é um negócio muito interessante, né? Não é uma brincadeira de gente pequena, né? É coisa de gente grande. Para você ter uma ideia, e são números públicos, né? Tem um player desse mesmo mercado HVLP, que é a amarelinha. Não vou falar o nome aqui, mas é smart. É bem esperto. Que gasta, em média, 5,5 milhões de reais por loja. Nossa Senhora. Cara, como é que você faz 100 lojas gastando 5,5 milhões? Isso é muito dinheiro, é meio bilhão para fazer 100 lojas. Não dá. Assim, onde você vai arrumar esse dinheiro? Me diz também. Não é trivial, não é um processo óbvio, né? Então, acho que tem duas frentes. Você precisa ter alguém forte contigo. Então, no caso da Cellfit, tem um baita de um fundo de private equity por trás, que é o HIG. É um fundo americano, começou lá em Miami, super renomado, tem outras investidas como a Eletromídia, a Cora Saúde, a Nadir Figueiredo dos copinhos americanos lá. Então, é um fundo que ajuda a gente a crescer, que tem capital. Mas a gente, como empresa, como companhia, tem um desafio grande de se reinventar para fazer mais com menos. Então, enquanto a Smart Fit está lá gastando 5,5 milhões, cara, eu tenho um teto que eu não gasto em hipótese nenhuma mais do que 3,5 milhões. Pô, Fernando, mas como você consegue se a loja é do mesmo tamanho, tem os mesmos equipamentos e eles compram mais barato que você, dado que eles têm mais escala? É simples, cara. Você vai para dentro do seu negócio, ouve seu cliente e vê o que realmente importa. Cara, nós cortamos todas as purpurinas que tem na loja. Se você entrar na minha academia, você não vai ver uma parede lisinha parecendo que é um salão de beleza. Cara, essa não é a nossa proposta. A minha proposta é entregar uma academia que você vai ter tijolo aparente pintado por cima. Um piso é um cimento polido. O chuveiro vai ser quentinho, mas ele é elétrico. E eu vou ter o mesmo número de vagas que o meu concorrente, né, entrega. Então, se você entra, a experiência de entrar numa Cellfit é idêntica de qualquer Smart Fit.
com os mesmos equipamentos, mas eu tenho um diferencial que é o meu atendimento. Eu sou muito mais humanizado. E a gente conseguiu no Cellfit entregar lojas com 3,5 milhões, gastando mais em equipamentos que a Smart. Então a gente gasta mais dinheiro que eles. Tem um pouco do fator preço, eu devo comprar mais caro que ele, porque tem mais escala. Mas no quesito obra, purpurina, experiência de estar lá dentro, ar-condicionado, eu consigo gastar muito menos que esse player. Então hoje eu faço com os mesmos 100 milhões, eu entrego 30 lojas. Eu ia fazer menos de 20. É impressionante. Então isso é uma diferença brutal para o nosso business, né? É impressionante o quanto a gente consegue ganhar de eficiência prestando atenção no cliente, né, cara? Exatamente. Ouvindo o cara, a gente descobriu que, cara, ele nem sabe qual é a cor da parede, bicho. Ele não olha pro chão. Como é que você vai botar um piso caríssimo de porcelanato ou o que é que seja se o cara não tá preocupado com isso? Zero, né? Zero. Ele olha pro seu maquinário. Essa academia tem máquina? Tem. Máquina pra caramba. Que máquina é essa? Dura, é boa? É a melhor do mundo. O chuveiro é limpinho e a água tá quente? Sim. Tem vaga de estacionamento? Tem. Cara, acabou. O resto você tá desperdiçando recursos que poderiam te ajudar a crescer. E é tão simples quanto ouça o seu cliente. Fique atento no que realmente faz a diferença. Porque você sempre vai fazer escolhas. Porque o dinheiro é limitado, os recursos são limitados. Falando de crescimento e até mesmo nos dois casos que vocês têm uma pessoa capitalizando, cara, juros, sim, tá lá no alto. Como é que vocês estão projetando isso, pegando capital e projetando juros? Porque, tipo assim, vocês vão ter que bater acima desses juros de resultado para poder fazer sentido, né, cara? Cara, no meu caso, assim, lógico, os juros, ele sempre desafia os planos de crescimento, né? Porque você está o tempo todo fazendo conta ali de custo de oportunidade, né? E eu brinco que a gente tem que ser muito inteligente para fazer o dinheiro render mais do que 15%, né? No patamar de juros que a gente está, às vezes isso acontece. Fala, cara, eu não sou tão inteligente assim, deixa o dinheiro ali rendendo. Mas, no nosso caso, assim, a gente pensa muito também no longo prazo, cara. Assim, eu acho que eu tenho que aproveitar os timings de mercado, às vezes também num momento como esse. Várias empresas se retraem e não deixa de ser a hora também de que surge mais oportunidade, né? Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei muito legal, assim, que as crises são escadas, né? E nem todo mundo sobe. Mas se a gente enxergar onde é que está a escada e subir, eu acho que a gente sai mais forte do outro lado. Então, assim, acho que numa visão de longo prazo, cara, assim, o juros está alto, é desafiador e tudo mais. Mas, caramba, isso é o que a gente sabe fazer melhor. Esses juros, essa situação não vai durar para sempre. Tem muita demanda para ser atendida, eu quero chegar nesse cliente. Então, acho que não tem por que parar, sabe? E, graças a Deus, os retornos estão bons também. Tem muito CEO que eu venho conversando, que também vem olhando essa dinâmica de crescimento, principalmente com loja própria, de pegar crédito. Primeiro, ninguém está pegando 100% crédito, acho que é um pouco do caso de vocês, 100% crédito alavancado em banco dentro da estratégia de expansão, né? Tem um pouco de caixa próprio para poder fazer uma composição interessante ali de juros, do retorno do PDV. Mas muita gente também está olhando a possibilidade dos juros cair em determinado momento e aí você fazer uma composição de planejamento de longo prazo com refinanciamento daqueles juros a uma taxa menor e assim a sua composição dentro de 5 anos fica mais reduzida. Faz sentido para vocês isso? Vocês olham nessa perspectiva ou não? Na verdade, cara, minha margem faz sentido, lá na frente é lucro. Vocês têm alguma composição desse crédito em termos de longo prazo para poder entender se ele vai reduzir, alguma estratégia, sei lá, de hedge, sei lá, mano. Não sei. No nosso caso, a gente trabalha o tempo inteiro 100% alavancado. O que significa? Cara, se eu posso tomar uma dívida que é 3 vezes meu EBITDA, eu vou sempre encher o tanque. Eu trabalho o tempo todo alavancado, porque a gente acredita que um business precisa remunerar mais que o custo de capital, o custo de oportunidade, que é deixar os 3 milhões que eu gasto para fazer uma academia dormindo no banco, no CDI, pagando 15% ao ano. Então, se eu não acreditar nisso, eu estou morto. Então, eu estou no negócio errado, eu errei alguma coisa. Então, a gente sempre trabalha 100% alavancado. Então, estou o tempo todo enchendo o tanque para 3 vezes meu EBITDA. Cara, ano após ano, eu vou entregar mais que o dobro de EBITDA em 23.
Cara, isso vai abrir um leque gigantesco para eu tomar uma nova dívida, para eu fazer mais loja e aumentar meu EBITDA. Então eu estou num processo de retroalimentação extremamente consistente de, cara, quanto mais EBITDA eu gero, mais dívida eu posso pegar, quanto mais dívida eu pegar, eu faço mais loja, quanto mais loja eu tenho, mais EBITDA eu tenho. Então a gente está o tempo todo nesse processo, né? A gente literalmente acredita, mas óbvio que a gente tem metas ambiciosas. Eu gasto 3 milhões para fazer uma loja, cara, essa loja tem que entregar por ano pelo menos 1 milhão de EBITDA. Então, se eu botar 15% de 3 milhões, vai dar lá quase 500 mil reais. Cara, eu tenho que entregar o dobro de resultado. O dobro do custo de oportunidade. Então, eu tenho que mirar 30% ao ano. E, de fato, hoje a gente já consegue entregar isso. Nossas lojas, na média, são super saudáveis, super rentáveis. Então, é um negócio que a gente acredita muito na sustentabilidade e consistência dele. Cara, golaço, maneiro. Uma coisa que a gente fez para melhorar o retorno sobre o capital investido também foi internalizar algumas áreas chaves e passar a tratar a expansão, a abertura de novas lojas como um processo core do negócio, né? A partir do momento que eu passo a abrir várias lojas por ano, eu falei, cara, por que eu toda vez terceirizo a marcenaria? Por que eu toda vez terceirizo a serralheria? Enfim, a gente começou a olhar para algumas dessas etapas e falar, peraí, e se isso fosse uma área da empresa? Né? E se produzir móveis fizesse parte do meu business, né? Lógico, para me atender. E isso foi uma grata surpresa. Assim. A gente começou testando, né? O próprio time bem cético. Eu era, acho que, o principal ali, patrocinador do projeto, mas também com os meus medos. Né? E hoje a gente vê que isso super se pagou. A gente tem uma estrutura própria, muito legal, e, cara, o custo do metro quadrado de uma loja diminuiu drasticamente. Até porque a gente passou a alimentar ainda melhor esse ciclo, né? De ouvir o cliente, entender o que é importante, o que faz diferença na percepção dele, voltar para esse time com feedback e otimizar todo o nosso parque ali para poder, enfim, baratear e melhorar aí esse retorno. Cara, teu PDV é, assim, impressão, né? Tô falando aqui só por uma análise ocular. Mas o teu PDV ele também otimiza até mesmo na parte da frente de loja, que o teu estoque também fica exposto, né? Eu não sei se você precisa de muito estoque ou pouco estoque, porque se tratando de mala pode ser um problema. Como é que é isso? Ou não? Na verdade, você ainda tem que ter um estoque muito grande na loja? Ou aquele estoque que fica frontal na loja da bagagem já é o teu estoque? Como é que é isso? Olha, essa pergunta é boa, porque é muito desafiador no nosso segmento, né, cara? Eu brinco que se você tiver 3, 4 malas em casa, já é difícil guardá-las em casa. Pô, né? penso isso todo dia. Põe uma dentro da outra. Nossa. Põe 2 debaixo da cama, o que eu faço com as outras 2? Em cima do armário, uma deixei na sogra. Pois é um item muito, muito ingrato do ponto de vista de ocupação de espaço, né? Afinal de contas também, né, é o nosso mini armário ali, nosso compartimento para carregar as coisas, né? Só que você tem que carregar ele vazio e armazenar ele vazio é difícil. A gente tem as nossas lojas, né? Elas costumam ser de 60 a 100 metros quadrados, né? Uma loja média, né? Tem outliers, claro. Mas, assim, dependendo do volume, lógico, tem mezanino também, a gente aproveita todo o cantinho que puder aproveitar para estoque. Mas dependendo da força da loja, a gente negocia espaço extra para estoque, a gente vê um estoque na região, né, avançado, mas próximo à loja, de forma que eu consiga manter um abastecimento rápido, firme, sem, vamos dizer, prostituir o meu salão de vendas. Né? Vocês hoje vendem mais físico ou online? Como é que tá isso? Tipo, a assinatura deve rolar online, mas o físico teu deve ser mais forte. A academia é um business extremamente presencial, né? E muitas vezes o cliente quer ver, quer pegar, no nosso sentido, no caso, ele quer ver a academia, quer entrar, quer sentir, né? Mas ainda assim, a gente hoje conseguiu construir estratégias de marketing super bem sucedidas de
mostrar o que é o nosso produto, né? Na prática, eu não faço mídia de ficar mostrando pessoas treinando. Eu mostro o que é a minha academia, cara. O que você está contratando é isso. Está aqui o salão, esse é o maquinário. Então a gente começa a mostrar um pouco das entregas, que tem estacionamento, que tem ar-condicionado, que o banheiro é desse tamanho, é maravilhoso. E com isso a gente conseguiu, cara, rampar muito forte as vendas online. A gente hoje consegue chegar aí a 30%, 35% das matrículas em recorrência. Então o cara contrata a recorrência. Eu não sou um business que vende mensal. Não existe isso na companhia. A recorrência 100% das nossas vendas são recorrências. Se ele não quiser, ele pode cancelar a qualquer momento. E nós temos uma estratégia muito clara de eu não prendo ninguém aqui à força. Não tem multa, não tem pegadinha, não tem cancelamento, não tem taxa de nada. Não tem taxa. Taxa de nada. Você contrata hoje, se arrependeu, você cancela amanhã. Sem qualquer dificuldade, sem taxa, sem surpresa, sem multa, sem nada. Você é livre. A gente quer que você venha para o Selfit porque você acredita, gosta e está engajado com essa proposta de ser uma pessoa mais saudável, de encontrar a sua melhor versão. Então, nós temos uma estratégia muito transparente que nos ajuda muito. O cara fala, pô, se eu posso cancelar a qualquer momento, qual o problema de eu comprar aqui na internet aqui agora, né? Às vezes no impulso, porque todo mundo tem aquela famosa segunda-feira é o dia mundial da dieta, é o dia mundial da academia. A gente não tem dia mais cheio que a segunda-feira. Qual segunda-feira? Todas. Em especial, o recorde do recorde de matrículas, de ocupação, de tudo, é a primeira segunda-feira depois do dia 1º de janeiro. Não existe dia mais cheio no planeta Terra que a primeira segunda-feira depois do dia 1º de janeiro. O cara começa o ano dizendo, mudei de vida, vou treinar. Ou fala, eu vou me preparar para o carnaval desse ano. Então são os projetos de vida que fazem as pessoas se movem. Qual que é o dia que tem mais cancelamento? Dezembro. A primeira sexta-feira. É o show de horror. Chegou dezembro, passou os 15 dias, pintou o Natal, começou aquela compra. Não foi até agora, já era. O cancelamento dispara e ninguém contrata academia. Então é impressionante a sazonalidade que a gente tem em dezembro e janeiro, né? Que na prática faz a gente ficar na média parecido, mas assim, dezembro e janeiro são opostos. E você, como é que tá a dinâmica presencial e online? Cara, a gente cresceu muito no online, assim, na pandemia foi natural o crescimento do online, né? A pandemia empurrou a gente para crescer mais rápido, mas sem dúvida isso foi um comportamento sustentado, né? Eu costumo conversar com o time o seguinte também, acho que a maior dificuldade, né, mais ou menos o que você falou, assim, o cliente, por exemplo, com uma mala, ele quer ver, ele quer abrir, ele quer entender como é que é o forro, como é que é o zíper, etc e tal. Eu acho que a gente foi amadurecendo muito ao longo do tempo de entender como passar essa sensação, essa segurança de, pô, eu conheci a mala online. Né? Não basta se botar uma foto lá da mala e ela vai vender, né? Não, eu preciso tentar ao máximo transmitir essa segurança de, pô, conheci o produto, estou entendendo como é que vai me atender, me sinto seguro de comprar online, né? E aí, lógico, a gente foi aperfeiçoando tudo, a logística, tudo por trás da coisa. Hoje, o nosso site, graças a Deus, cara, a gente vende em um mês o que vendia num ano, né? A gente está mais ou menos nessa proporção. E a nossa venda online não é só o site também, né? Tem a venda do WhatsApp, do SMS, do e-mail, que também ganha cada vez mais força nesse entendimento também nosso de que, cara, não dá para esperar o cliente entrar pela porta, né? Eu até posso provocar que ele venha aqui, né? Mas eu não preciso esperar que ele chegue para começar meu atendimento. É isso. Isso é bem importante, né? Então, não sei se todo mundo aqui entender a importância de ser omnichannel, né? No sentido de, cara, vai ter cliente que quer falar com você pelo WhatsApp, vai ter cliente que quer falar com você pelo Instagram. E toda oportunidade de contato é uma oportunidade de venda. Cara, todo mundo é vendedor, eu sou o vendedor número 1 da companhia, acredito piamente nisso. Então, se você tiver oportunidade, faça. A gente usa muita estratégia, obviamente, de e-mail marketing, de WhatsApp, de rede social, Instagram, convidando o cliente a falar com a gente, a interagir, para que a gente tente mostrar para ele a importância de fazer uma academia e matricular. Né? Porque tem muita compra de academia que é por impulso. Vocês acham que o CEO ele tem que ter uma pegada comercial para dar certo, cara?
Não necessariamente. Acho que não necessariamente. Acho que tem muitos perfis distintos. Até aqui no encontro, né, a gente viu todo jeitão de CEO. Mas é isso, eu acho que não, cara. Acho que depende de como teu time tá formado, né? O que eu acho importante, independente de você ser vendedor, no momento atual você ser um bom locutor, né? Você conseguir transmitir bem, até internamente mesmo, quais são as ideias, quais são as vontades, por que a gente está tentando isso, né? Por que a gente não tem certeza também se esse é o caminho, se esse não é. Entender os desconfortos, enfim, ir combinando, vamos dizer assim, com o time, como é que a gente vai andar. Eu acho que as habilidades específicas, um excelente vendedor, às vezes você tendo um bom líder no teu time que faz esse papel, resolve esse gap, né? Se for um gap do CEO, né? Mas, e você, o que você eu, cara, sou extremamente comercial. Ao extremo. Eu cheguei todas as empresas por onde passei, eu sempre acredito que todo mundo tem que ser um excelente vendedor. Não importa o que você faça, que área você esteja, você é um vendedor acima de qualquer coisa. Então a gente incentiva muito, dá treinamento, ajuda as pessoas que eventualmente não têm skill ou de uma área que não é o propósito delas a serem mais vendedoras, porque, cara, um professor do salão, que super tímido, mas que é um cara super técnico e que entende bem do business de academia e está ajudando as pessoas, ele tem uma oportunidade de vender. Incentivando aquele cliente a convidar um amigo, um familiar, entendendo a história dele, como é que é a rotina na casa dele, para dizer, puta, eu tô vendo, você fala sempre da sua mãe, ela tá muito tempo sem fazer atividade física, traz ela aqui para conhecer a gente, para fazer uma atividade física, a gente faz uma coisa personalizada, academia para todos mesmo, então ela não necessariamente vai vir para cá para treinar. Às vezes ela vai fazer nossas aulas de dança e ela vai estar se movimentando. O importante é fazer uma atividade física. Então a gente está o tempo todo com pequenas estratégias ensinando todo mundo a ser mais vendedor. Vou juntar o que você falou e o que você falou. Eu acho que entre o cara ser comercial ou não, eu acho que pode variar, mas eu acho que invariavelmente o CEO ele tem que ser um bom negociador, cara. Porque assim, ele pode até não ter uma aptidão para o comercial, mas ele precisa saber negociar um contrato, ele precisa saber entender de como o cliente converte ali dentro. Porque se ele não tiver esse dom de negociação, cara, ele não vai olhar para a conversão do negócio, que é o principal tópico dali, né? E muitas vezes o CEO ele precisa ser o cara que vai negociar um grande contrato, seja com o cliente ou com o fornecedor. E ali essa veia de negociação, que tende a ser um pouco comercial, nisso eu concordo, mas não necessariamente, ele precisa ter essa skill. Né? E aí, pegando esse gancho, que skills vocês acham que o CEO precisa ter? Assim? Vocês veem assim na galera que a gente está aqui e até mesmo dentro do ambiente que vocês permeiam? Cara, assim, uma coisa que eu acredito muito é o senso de dono, né? O CEO nada mais é do que um verdadeiro dono do negócio, né? Ele é o estandarte disso, né? Todo dono de negócio, cara, ele para sobreviver, ele tem que fazer um pouco de tudo. E o nosso papel é literalmente negociar o tempo todo, né? Então, esse ponto é super relevante da negociação. Cara, é 80% do nosso tempo. Está negociando uma venda, está negociando qualquer que seja o ponto. E o nosso especificamente, né? Que nos ajudou, inclusive, a crescer e que nos dá aqui uma possibilidade de tração aí no médio prazo, é que a gente, e isso é uma coisa que eu impulsionei muito na companhia, que é, cara, como é que a gente faz mais loja com menos? Então, hoje, a gente está negociando o tempo todo, por exemplo, eu vou abrir uma loja nova. Quando eu vou fazer uma academia, eu não pego um terreno baldio e construo um prédio. Eu preciso que o locador pegue o terreno dele, que tem valor, invista mais milhões para construir um prédio para mim, para que eu chegue, entre lá, coloque meu maquinário, faça meu acabamento interno e bote minha loja. Ou seja... Então, uma das coisas que eu faço o tempo todo é convencer pessoas a dizer assim, cara, olha só,
Você vai pegar esse seu terreno, vai construir um prédio, vai fazer o piso já para mim, vai deixar pronto, vai pintar o teto de preto, vai deixar o tijolinho já bem frisado e aparente, eu vou só chegar e pintar. Você vai me dar uma que a gente chama de entrega estendida, que é em hot shell, que é deixar a loja mais pronta, e por isso eu vou te pagar X. O cara faz uma conta e fala, pô, mas só o meu terreno vale sei lá quantos milhões. Você ainda quer que eu gaste mais outros milhões para fazer o prédio? Cara, pensa no longo prazo, esse negócio vai valorizar o seu business, eu não preciso ficar sozinho, você ao redor vai ganhar vários outros aluguéis menores, eu posso ficar na parte de cima, embaixo você aluga para uma farmácia. Então a gente está o tempo todo construindo estratégias para o cara acreditar que aquele investimento vai ser bom para ele e a gente vai ser uma âncora. E com isso ele faz uma loja para mim muito maior por um preço muito menor. Então tudo isso você está o tempo todo negociando, está o tempo todo pensando em estratégias que te faz crescer mais rápido com menos. Difícil, né, cara? Difícil, é interessante ver esses bastidores, né? É bem difícil. Mas falando de skills, quais skills vocês acreditam que o cara precisa ter, assim, além de negociação, por exemplo? Eu acho a negociação, de fato, é primordial, tem que existir. Dentro do que você falou também, acho que tem muito de visão estratégica, né, cara? Você conseguir pensar uma forma de viabilizar, né? E para quem levar, né, cara? Acho que negociação também tem muito a ver com isso, ou a própria estratégia te ajuda a negociar, vamos dizer assim, né? Que é, cara, porra, para quem que essa proposta de valor, vamos dizer assim, vai fazer sentido, né? Então, acho que essa visão estratégica é, sem dúvida, muito importante. Cara, não sei, de skill, por exemplo, é uma curiosidade. Você é um cara bem financeiro, né? A minha origem... Esse skill é fundamental, cara. Se você não Eu ia falar entende isso agora. das contas, não entende dos números, não acompanha receitas, despesas, não tem um bom controle, você tá Sem morto. dúvida, sem dúvida. Eu acho que o CEO que não entende... Porque eu falo o seguinte, se você não gosta de finanças, você não gosta de dinheiro. Para mim, a premissa é essa. Você não gosta de finanças? Não gosto de finanças. Cara, desculpa, se você não gosta de finanças, você não gosta de dinheiro. Você pode até não ser o expert em finanças, porque não é a área ali que te compete. Mas se você não entender minimamente de finanças, você não gosta de dinheiro, você não vai gostar do teu business. Você quer ter dinheiro, mas tem preguiça de entender Pô, o negócio. Cara, né? aí, Exatamente. cara, desiste da parada. Não vai ter negócio, porque negócio é número. Você quer ter EBITDA e... Sem dúvida, cara, saber ler os números é importantíssimo. Mas, assim, até uma curiosidade. Hoje em dia, eu acho que essas coisas são, né, vamos dizer, a base ali que a gente precisa para chegar onde a gente está, né? Mas eu, hoje em dia, leio mais sobre psicologia do que sobre gestão ou finanças, né? Eu acho que o entender as pessoas, assim, o buscar realmente aprofundar no ser humano, na psique humana, como é que a equipe funciona, como é que o cliente funciona, né? Quais são os impulsos, os incentivos, eu acho que ajuda demais também. Com certeza. Uma parada que aconteceu comigo, quando eu fui para Califórnia, eu estudei em Berkeley, e aí lá eles fazem um assessment com você e tal, para ver como é que você tá, quais são suas skills, etc. E é bem legal porque esse assessment, ele não é uma coisa que você preenche, ele te dá na hora. Você preenche, ele faz algumas análises, tem um cara lá especializado que faz esse assessment. E aí, quase no finalzinho do curso, ele me entregou o assessment e, cara, sem querer tirar onda, mas foi muito bom meu assessment, assim, vários pontos muito altos de pensamento crítico, de capacidade numérica, eram várias coisas que ele avaliava. Só que tinha um ponto que eu era muito ruim, cara, muito ruim. Isso tem tempo, mas eu era muito ruim. Era pensamento positivo. E aí era muito baixo, muito baixo. E aí eu olhei para aquilo, eu era bem mais pragmático do que eu era hoje, eu mudei muito meu perfil, mas o pensamento positivo lá embaixo. Aí eu falei, o que é isso? Ele, cara, é a forma como você conduz as coisas, é um mindset que você adota, um mindset que você passa para as pessoas, etc. E aí eu falei, tá, eu ainda fui sarcástico, ainda falei, então se eu pensar feliz, tudo vai dar certo. Ele, eu sabia que você ia falar isso, e por isso eu trouxe aqui uma pesquisa do MIT, que comprova o que eu estou falando. Era um calhamaço, você falou, você tem que ler até amanhã, me ferrei. Mas li a parada e vi por A mais B, através de diversas pesquisas, que a capacidade de você criar mindsets, de você entender como o ser humano trabalha a cabeça, de você conseguir incutir essa dinâmica de positividade não num sentido amplo e muito genérico,
mas das pessoas serem progressistas, porque o pensamento positivo gera progresso, né? Ninguém evolui pensando de uma forma negativa, né? Você vai pensar que algo vai dar errado, você não vai pensar em progresso. Você basicamente não vai pensar em soluções para aquilo. E aí, por A mais B, ele me provou que isso era muito importante. Eu falei, caraca, e isso foi talvez assim, um divisor de águas na minha carreira, porque eu já era gerente tem muito tempo. Eu estava saindo de uma empresa, uma subsidiária de uma empresa multinacional de produtos médicos, e eu já tinha um time de 30 e poucos vendedores. Cara, eu era aquele cara, tipo assim, pão, queijo, vambora, bater meta, não bateu meta, você é um merda, e vambora. Muito jovem, fiz muita cagada por isso, mas isso mudou assim minha chave, cara. Foi assim, fora de sério. E é um pouco disso, sobre psicologia que você está falando, né? Entender a gestão de pessoas, né? E aí a tua própria psique também, né? Onde é que estão teus gaps, onde é que você está, seus vieses, né? Onde é uma questão de autoconhecimento, né? Se você se conhece bem, você consegue conhecer melhor o outro, né? Então, isso é super importante. Eu acho que muitas vezes, né? Eu vejo empresas onde o CEO, o fundador, seja quem for, assim, o jeitão do cara, ou algum medo do cara, alguma coisa assim que deveria ser o tema de terapia, né? Tá travando o negócio, cara. No final do dia, o cara tá ganhando menos dinheiro por causa daquela característica. Né? Vocês, pensando em 2023, até pra gente seguir aí para os finalmente do nosso podcast, que o papo tá muito bom, mas eu sei que vocês são compromissados, tem empresas para comandar. Quais são os desafios de 2023 que vocês enxergam que vocês vão enfrentar para alcançar esse crescimento e o que vocês estão pensando assim em termos de ações para driblar essas possíveis barreiras? Né? A gente falou até aqui, por exemplo, juros, não sei se juros é uma barreira, mas quais são as barreiras que vocês estão imaginando assim para 2023 e o que vocês vão fazer para isso? Eu acho que estava falando ontem sobre isso, cara. A mudança, né, de governo, na bipolaridade que a gente tem vivido, ela, pelo efeito midiático da coisa mesmo, ela acaba retraindo um pouquinho o consumidor. Né? A gente sente que tem algum nível de desconforto daquela galera que está meio assim, poxa, e agora? Vai mudar 180 graus? O que vai acontecer? Como é que vai ser isso? Etc e tal, né? Só que assim, eu acho que no geral a vida continua, né? A gente vai continuar trabalhando, as pessoas vão continuar frequentando a academia, o pessoal vai continuar viajando, a vida continua. Então, eu entendo que assim, um desafio que a gente tem no curto prazo é trazer de volta a confiança para o consumidor, né? O consumidor destravar a agenda, sentir que, tá tudo bem, a vida continua, né? Mas eu acho que, tirando isso, não vejo por que não ser um ano bom. Exato. Legal. Eu acho que as empresas elas precisam ser resilientes aos cenários, né? Acho que o Brasil é um país que está sempre subindo. Eu olho o Brasil como uma rampa que tem os seus caminhos de altos e baixos, mas numa linha de tendência sempre de crescimento. Né? Então, se esse ano vai ser um pouco mais para baixo, ou já vai subir um pouquinho, eu não sei. Acho que a gente tem muita incerteza ainda momentânea, mas a gente acredita que se você olhar um pouquinho mais para frente, a tendência é de crescimento. Então, a gente vai continuar expandindo. O desafio nosso é crescer com rentabilidade. Não é um processo fácil. O investimento é alto, né? Fazer academia não é um negócio barato, mas a gente acredita muito no potencial de consumo do país. Acho que tem um desafio aqui de destravar um pouquinho a confiança do consumidor, mas o mercado está aí, o brasileiro, a gente brinca muito isso, né? O brasileiro médio que carrega esse país nas costas merece um bom produto por um preço justo. Tem então muita a gente está o tempo todo trabalhando para levar conveniência, produto de qualidade para perto da casa deles, para perto da jornada deles. Né? Então, você vai ver cada vez mais aí a gente levando nossas belíssimas academias para regiões mais periféricas, exatamente porque a gente quer estar perto desse brasileiro que carrega esse país nas costas, porque a gente acredita que ele merece mais qualquer coisa ter um bom produto por um preço justo. Pessoal, então esse foi o Papo de CEO com meus amigos Fernando e Felipe da Cellfit da Bagajo, aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham curtido pra caramba. Eu curti demais. Obrigado, viu, galera, por vocês terem participado.
Não se esqueçam de curtir e compartilhar o papo nas mídias que vocês estiverem vendo. Se tá vendo aí no YouTube, cara, dá like. No Spotify, dá o rating. Ali tem de 1 a 5. Põe 5 lá. Isso ajuda bastante a gente. Minha rede social, Dario_Pérez. Também não deixa de seguir o Papo de CEO. E segue também a Hyper. Busca lá, Hyper Group Universe, que tá lá. Bastante conteúdo que a gente vai fazer. E, por favor, também deem as redes sociais aí de vocês, das empresas também. Obrigado pelo convite, Dario. Muito bom estar aqui, fazer esse bate-papo, contar um pouquinho da nossa experiência, aprender aqui com o Felipe, com você. A gente sempre aprende um pouquinho todo dia. Para quem quiser seguir um pouquinho mais aí da Cellfit, é muito simples, Cellfit Academia, você acha em redes sociais todas, Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu sou o Fernando Menezes, mas você vai me encontrar como Fernando Duarte Menezes, seja no Instagram, seja lá no LinkedIn. Eu também posto bastante do dia a dia da academia, nas duas redes. Então, acho que tem um conteúdo super legal lá. Fica à vontade. Bacana. Obrigado, Dário. Obrigado aí ao time do Papo de CEO, né, e da Hyper. Bom, a Bagajo está também em todas as redes sociais, né? BAGAGGIO, né? Tomar cuidado com o G duplo ali, que tem que ser no final. Mas a gente é muito forte no Instagram, a gente faz conteúdo muito legal no TikTok, a gente é bem presente nas redes. Eu sou no Instagram fil.bp, né? E no LinkedIn é Felipe Barbosa, também tomando cuidadinho com o I, né? FI. Felipe mesmo. Eu também posto bastante, principalmente no LinkedIn, o dia a dia da empresa, um pouquinho do que está acontecendo. A gente tem feito bastante coisa legal, divertida de acompanhar, então recomendo. Boa. Pessoal, esse foi mais um Papo de CEO. Tamo junto. Aguardem o próximo episódio, também vai ser foda. Valeu!